O História Magister só existe graças ao apoio de vocês. Gostaria de agradecer aqui especialmente ao Cláudio Shida, ao Felipe Zarur, Jorge Vitorino, Nélia de Rocha Matos, Márcio Bispo, Rafael Flack, todas as pessoas, Júlio Schmidt, Roberto Furtado, pessoas que nos ajudam no Apoia-se. Eu sei que o História Magister anda passando por altos e baixos, mas foram coisas que já passaram. Nós estamos voltando agora com o 4º episódio dessa grandíssima história, essa história gigantesca que nós precisamos saber, é muito, muito importante para a formação do Ocidente saber como essa grande ameaça mongol moldou a Europa e, por consequência, moldou as Américas. E pessoas como vocês que nos apoiam no Apoia-se, mandam livros na nossa lista da Amazon, ou mesmo só nos ouvem, nos divulgam. Eu sei que tem pessoas que já falaram que queriam passar isso em aulas na escola, pessoas que começaram a estudar mais, historiadores, pessoas formadas em história no caso, começaram a estudar mais essas grandes histórias, inspiração ao História Magister. Eu fico muito feliz por todos os apoios. Eu acho que é um trabalho que eu faço de coração, porque não só eu gosto de contar histórias, mas eu acho que são histórias importantes para que a gente entenda um pouco mais do passado tão longínquo, mas tão padronizado que o nosso mundo passa, especialmente no que se refere a grandes figuras. E esse 4º episódio é o penúltimo episódio, infelizmente, da nossa série. O episódio 5º vai ser o último. O roteiro dele já está encaminhado. Mês que vem, julho, seremos o 5º e último episódio da série. E eu já queria pedir para que vocês mandassem nos comentários, que vocês mandassem no Twitter, onde quer que vocês ouçam e interajam com o História Magister, no Instagram, no Telegram, ideias da nossa próxima série. Agora, sem mais delongas, vamos ao 4º episódio da série Khan. Os grandes destruidores da história, o Napoleão, Hitler, Átila o Huno, Júlio César, todos eles, após construírem aqui seu grande legado, sua grande imposição de visão de mundo, vamos dizer assim, vem toda essa sua construção ruir, ou pelo menos no mínimo virar uma grande bagunça após a sua morte. Alguns deles até antes da sua morte são derrotados ou pelo tempo ou pelos seus inimigos. As suas habilidades são tão incríveis que depois que eles saem de cena, o que eles construíram desmorona. Mais do que isso, quem reconstrói essa visão de mundo são quase invariavelmente os seus inimigos, os vitoriosos sobre esses grandes homens, seja por força do tempo, ou seja por batalhas, como por exemplo Hitler é um exemplo clássico disso, de um homem que construiu uma visão de mundo gigantesca a partir de tão pouco, de uma Alemanha miserável. Ele chegou a conquistar mais da metade da Europa e mesmo assim viu todo o seu legado se ruir, cultural e militarmente, antes mesmo de que ele pudesse sair de cena. Napoleão é outro grande exemplo que conquistou tudo que ele tentou, quase tudo que ele tentou,
foi derrotado 2 vezes e viu o fim do seu legado exilado numa ilha no meio do nada. Genghis Khan não só conseguiu evitar que todo o seu império, sua construção, desmoronasse após a sua morte, como ele garantiu que quem reconstruiria a inevitável bagunça que aconteceria após sua saída fossem os mongóis. Esse é um dos poucos casos, eu arrisco dizer o único, na história, em que um conquistador desse nível, um homem dessa magnitude de impacto na história mundial, esses homens que eu gosto de dizer que são como meteoros, eles caem sem nenhum tipo de consequência por onde eles caem, ou que estava à sua volta, ou que estava antes deles chegarem. Tudo se transforma sobre aquele acontecimento. Genghis Khan é um desses homens. Arrisco dizer o maior desses homens. A história secreta dos mongóis dedica páginas e páginas sobre como Bort, a esposa de Genghis Khan, o convenceu a decidir sobre esse grande tema de sucessão antes que ele ficasse velho demais. Sobre suas conversas com seus filhos, Genghis Khan tentava entender qual deles seria o melhor herdeiro, pois não era um trabalho hereditário, uma sucessão meramente por gosto pessoal. Genghis Khan refletiu e pensou muito sobre as personalidades dos seus descendentes antes de decidir. Tem uma história na história secreta dos mongóis que virou basicamente um conto. Já ouvi essa história, li essa história por diversos outros meios e mídias, mas é primeiro contada na história secreta dos mongóis, em que Genghis Khan está conversando com seus filhos. Ele pega uma flecha que estava perto dele e quebra ao meio. E logo depois ele pega um conjunto de flechas, 30, 50 flechas, e tenta quebrá-las ao meio, e obviamente não consegue. Ele diz: essas flechas são como nós mongóis. Se vocês se deixarem levar pelas vaidades da individualidade, nossos inimigos vão quebrá-los no meio. Mas se nos mantemos unidos como nos mantemos até agora, ninguém irá destruir. Eventualmente, Genghis e seus outros filhos decidem apoiar o terceiro filho do Khan, Ogadai. Ele é considerado por muitos, não só na história secreta dos mongóis, apesar de pouco citarem esse tipo de coisa, mas ele é considerado por muitos dos cronistas da época, dos persas, dos chineses que têm um pouco de história sobre essa sucessão que aconteceu, como um dos mais tranquilos dos irmãos, dos mais lenientes, digamos assim. E Genghis Khan obviamente sabia disso e o escolheu justamente por isso. Genghis Khan tinha na sua cabeça que o seu sucessor não podia ser tão sanguinário e sem clemência como ele mesmo foi. O que é muito esquisito pensar nesse tipo de coisa. Desses grandes homens que nós citamos agora, entre Napoleão, Hitler, Júlio César, Átila, muito difícil imaginar algum deles, talvez Alexandre o Grande. Você consegue imaginar Alexandre o Grande escolhendo um sucessor que fosse menos levado à guerra do que ele? Napoleão? Obviamente Hitler? Muito difícil. Genghis Khan era, além do gênio tático, militar e organizacional que nós já discutimos a fundo nesses outros episódios, ele era claramente um homem muito socialmente apto. Então, em 1219, após a morte do Khan, numa Kurultai, aquela reunião imperial dos mongóis, Ogadai se torna Khan. E nesse momento específico em que agora o novo Khan dos mongóis não é mais Genghis, e sim Ogadai,
o Império está tanto unificado quanto dividido. Porque Genghis Khan deixou um testamento ao povo mongol, dividindo muitas terras entre os seus filhos, mas apenas terras das estepes, as terras originais, digamos assim, do espaço mongol, daquela grande área que, como eu falei, parece um oceano sem água. As estepes mongóis são divididas entre os filhos de Genghis Khan. O seu segundo filho mais novo recebe as terras mais longe, as que são mais perto da Europa. O seu filho mais novo, como é a tradição dos mongóis, cuida da terra ancestral, digamos assim. No caso é Karakorum, que é onde Ogedai constrói a capital dos mongóis. Enquanto essa parte burocrática se desenvolve entre os mongóis, o resto do mundo está muito apreensivo com a ascensão de Ogedai. Porque quando eu falei que ele era tranquilo e leniente, isso era claramente do ponto de vista dos mongóis. Se nós tivermos Genghis Khan como parâmetro, Ogedai era um monge. Mas para o resto do mundo, Ogedai ainda é um mongol destruidor sanguinário e que agora recebeu um dos grandes, como vou dizer, um dos grandes instrumentos da história, que é o testamento de Genghis Khan, onde ele passa ao Ogedai uma obrigação de se tornar imperador Khan do mundo inteiro. Durante o reino de Ogedai, alguns historiadores discutem se essa visão do domínio universal, do destino manifesto mongol já existia antes de Ogedai. Eu particularmente acredito que essa é uma concepção que Genghis Khan trouxe após aquelas 2 semanas em que ele passou isolado antes de invadir o norte da China. Mas não sou historiador, então minha opinião não conta, né? Mas Ogedai recebe de testamento de Genghis Khan de que o povo mongol está cravado a ser o dominador do mundo inteiro. É uma ideia muito diferente da maioria dos conquistadores que nós estamos repetindo até agora, e na verdade de qualquer outro grande conquistador que você quiser pensar, da maioria dos grandes impérios. Talvez os Estados Unidos, mais recentemente, o George Washington, como eu falei, o Destino Manifesto seja o paralelo mais próximo que nós possamos encontrar. Mas essa ideia de que o mundo, não só uma pessoa ou um grupo seleto, mas todo um povo acredita que a sua missão é dominar o planeta, é tão raro, eu não consigo colocar o quanto... Eu vou ler um trecho que está numa sequência de livros, que, se não me engano, são livros didáticos muito bons, chamado A História da China, da Universidade de Cambridge. Quem tiver interesse na história da China, desde os tempos remotos antes de Cristo até a China um pouco mais atual, recomendo muito. É um livro muito, muito didático, muito bom. E nele tem um trecho que traduz bem esse sentimento que eu quero passar. Abro aspas. A soberania concedida a Genghis Khan e subsequentemente entregue a seus sucessores era de caráter universal em ordem de submissão, enviada aos estados vizinhos antes de iniciar as hostilidades. Os mongóis reivindicavam o direito, se não o dever, de colocar todo o mundo sob seu domínio. Todas as nações fora de suas fronteiras eram consideradas membros do Império Mongol em potencial,
e todos eram obrigados a aceitar a soberania mongol sem questionar ou hesitar, pois os olhos dos mongóis sua expansão foi divinamente entregue ao Khan. Qualquer pessoa que se recusasse a submeter estava, portanto, desafiando a vontade do próprio céu e merecedor do castigo mais severo. Fecho aspas. O historiador, eu acho, posso dizer assim, que chamado Douglas S. Benson, um dos historiadores mais interessantes da atualidade, ele descreve o quão incomum, quão diferente é essa situação em que os mongóis se encontram depois dessa força absoluta que era Genghis Khan sai de cena. Abro aspas. Quando o imperador Genghis começou a lutar contra os estados asiáticos em suas fronteiras, ele tinha ambições muito modestas. Ele parecia não ter ideia de que seus sucessos lhe permitiriam acumular o controle sobre um número tão vasto de países que agora abrangiam mais de 2.100 milhões de acres de território asiático. Mas assim que alcançou esses resultados, ele consolidou ativamente os recursos que representavam e de particular importância para os próximos eventos, mostrou aos seus filhos que eles deviam continuar com seus próprios esforços agressivos e constantes para expandir seus sucessos a magnitudes ainda maiores. Foi essa última instrução, então, depois da sua morte, que fez com que os ataques, ao invés de desacelerarem, começassem a acelerar. Fecho aspas. Então, o resto do mundo tem toda razão de ser, de estar nervoso com a ascensão de Ogedai. Ogedai era um homem muito complexo, porque, como eu disse, por um lado ele era visto por quem conhecia a corte mongol como um homem tranquilo. Ele era reconhecidíssimo por ser alcoólatra. Essa é uma das partes que os historiadores mais ortodoxos, digamos assim, os mais certinhos, se recusam a dizer, mas obviamente que teve um impacto gigantesco, não só sobre Ogedai, mas sobre toda a corte mongol e o caminho que a Mongólia toma. O fato de que Ogedai não era pouco alcoólatra, ele era completamente viciado. Tem uma história, eu não ia contar, mas eu lembrei, ela é muito engraçada. Ogedai está tomando um esporro de um dos seus irmãos, que foi indicado para ser o xerife mongol, o homem forte da lei. Esse irmão está passando um sermão em Ogedai, que é o Khan, o homem mais temido do mundo. Fala, sua bebedeira tá muito, tá incomodando, tá atrapalhando os andamentos do reino. E Ogedai diz, tudo bem, mas o que eu posso fazer? Então o irmão dele fala, nós vamos te dar um criado, que o trabalho vai ser só te lembrar de não beber demais, esse vai ser o trabalho dele. O Ogedai fala, tudo bem. E o irmão dele fala, então você está limitado a partir de hoje a apenas um copo de bebida por dia. E o Ogedai fala, beleza. E o cronista, que conta, se não me engano, um cronista persa, que conta essa história, diz que o Ogedai mandou fazer um copo do tamanho de uma criança adolescente em altura, gigantesco um copo. Ele enchia aquele copo até a boca para contornar essa proibição do irmão dele de que ele só podia ter um copo por dia. Será? Isso é só uma anedota besta, mas mostra como o Ogedai era realmente viciado em bebida. Eu não sei se era bebida fermentada de leite que eles tinham, se era vinho, o que era. Mas o Ogedai, uma coisa que essa história que eu acabei de contar exemplifica, além do vício de Ogedai, que ele estava rodeado de pessoas que estavam dando conselhos a ele o tempo inteiro. No último episódio eu contei que Genghis Khan, nos anos finais da sua vida, se cercou de
grandes sábios chineses que lhe davam dicas de como ser um homem mais paciente, como ser um homem que planeja mais os seus ataques, um homem que segura um pouco a sua mão quando necessário. Esses sábios ainda estavam na corte. Um deles, inclusive, disse a Ogedai uma frase muito interessante. Ele diz que o império do seu pai foi conquistado em cima de cavalos, mas ele não será governado em cima de cavalos. Porque é muito simples para os mongóis pensarem sempre em novos territórios para conquistar, mas essa nova fase do Império Mongol, além, obviamente, das conquistas, vai envolver a administração do que já se conquistou. O tempo de apenas pilhar e conquistar cada vez mais passou. Ainda vão existir, obviamente, muitas guerras, mas agora o Ogedai precisa se preocupar com o que está acontecendo dentro do Império. Uma das maiores preocupações dos povos da estepe sempre foi evitar ser diluídos pela civilização, digamos assim. Muitos povos das estepes, o povo do norte da China, eu inclusive citei como exemplo, eram nômades, e depois que tem contato com as modernidades, os luxos da vida civilizada, especialmente no Império Chinês, eles se tornam molengas, digamos assim. O Império Turco, no meado dos anos 900, um pouco antes disso, tinha documentos que alertavam para que os povos guerreiros turcos não se conectassem muito com essas sociedades estabelecidas, porque elas iam enfraquecê-los, iriam tirar todas as coisas que tornaram eles fortes o suficientes para ganhar o império para começo de conversa. Então esses sábios chineses estão no ouvido de Ogedai dizendo que ele precisa educar a nobreza nas escolas chinesas confucionistas, precisa aprender com as sociedades chinesas, com as sociedades islâmicas mais sofisticadas, precisa saber ler e escrever e fazer cálculos. E Ogedai começa assim um trabalho de modernização do império que já tinha sido começado por Genghis Khan, esse trabalho. Ele organiza, por exemplo, uma ideia de Genghis Khan que é incrível, que se discuta tão pouco, que é o Yama, que é o precursor da ideia dos correios. É um sistema em que a cada 30 milhas há uma estação com cavalos e feno e lugares para descansar. Você pode enviar mensageiros de estação em estação. Eles andam até 300 km por dia para facilitar as comunicações entre todo esse gigantesco império, que não é muito distante do sistema de correio que nós temos hoje, dos postos de correio. Também implementa um sistema de impostos onde ele possa cobrar e anotar os impostos desse império gigantesco, que é muito parecido com o sistema chinês. E por fim ele escolhe Karakorum como a capital oficial do império. Era uma cidade que já era o centro do poder sobre Genghis Khan, mas agora ele cerca ela, coloca muros, coloca grandes construções, grandes comércios dentro da cidade, um palácio, realmente transforma na capital do Império Mongol. Com isso tudo arrumado, Ogedai começa a pensar sobre os negócios que Genghis Khan deixou por terminar com outras pessoas. E para a tristeza do mundo, o escopo dos negócios dos mongóis era absolutamente tudo. E Ogedai, por mais que nós estejamos discutindo as excentricidades dele, ainda é um homem formidável. O mundo estava achando que finalmente ia ter pelo menos uma temporada de paz, e Ogedai aparece com uma missão divina recebida de seu pai, dizendo que é seu trabalho conquistar o mundo inteiro, e tem o maior exército do mundo, talvez da história até aquele momento, para fazer exatamente isso.
Então o Godai organiza ao mesmo tempo um ataque ao norte da China, que os mongóis nunca não estiveram lutando, mas nessa época estava apenas um conflito, meio com um empate. Ele manda tropas para o Oriente Médio, que nunca se recuperou dos ataques de Genghis Khan. Então, o que levou mais ou menos 150 mil homens para conquistar, agora vai precisar de uns 30 mil para manter a conquista. E ele resolve, decidido naquela expedição de Subadai sobre a Europa, de que ele vai levar 16 a 18 anos de luta constante para conquistar o continente europeu inteiro. Então ele começa a fazer preparações justamente para essa conquista. Mas os ataques ao norte da China são os mais importantes para os mongóis. A China sempre foi o grande prêmio que todos os povos das estepes sempre quiseram ter. E Genghis Khan já tinha acabado com os Tansuts naquela última grande guerra que nós contamos no último episódio. Ele já tinha basicamente destruído os Jin do norte da China, que estavam só o pó da rabiola. Mas o meio, o que nós chamamos hoje, que nós entendemos por China, o miolo da China, era conquistado pela dinastia Sung. E os Jin e os Sung sempre foram inimigos. E desde que Genghis Khan parou de atacar eles meio que voltaram a brigar entre si. Meio que achavam que essa onda dos mongóis ia passar com a morte de Genghis Khan, e ao invés de se juntar contra a óbvia ameaça mongol que ainda existia no norte, eles voltaram a se bicar entre si. Então os Jin, um dia que estão tentando conquistar um pouquinho aqui, alguns metros de território mongol, aos poucos encontram colunas e mais colunas de soldados descendo em direção ao território Jin. Múltiplas frentes de batalha. É muito difícil contar o escopo dessa batalha, porque isso não só é um trabalho para historiadores militares, coisa que eu não sou nem de perto, mas as histórias em si, nas fontes, pelo menos que eu encontrei, são meio complicadas de se deduzir. A única coisa em que eles concordam é um número imenso de mortes. Mas uma coisa interessante nessa batalha contra os Jin é que eles aparentemente, eu não vou dizer, por favor, não saiam me cotando por aí dizendo que eu contei isso, mas é a primeira guerra em grande escala com uso maciço de armas de fogo. Todo mundo sabe que a pólvora foi descoberta na China, e ela foi descoberta na região dos Jin. Mas existem muitas fontes, pelo menos dos livros que eu li, esse próprio livro que eu contei aqui de Cambridge discorda do livro, de um outro livro que eu li sobre a história dos Jin Chinese, que já não era agora de Cambridge, era um livro um pouco de um historiador coreano. E o livro A História Secreta dos Mongóis não fala nada sobre armas de fogo. Tem uma palavra que foi traduzida como concha, mas outras pessoas acham que são cartuchos, mas não se usavam cartuchos, né? Então não sei, é muito complicado essa parte. Essa guerra em si, essa nova destruição dos Jin, é muito complicada. Então eu não posso detalhar para vocês como detalhei tantas outras batalhas. Eles dominam. O que é certo é que eles dominam os Jin. Eles destroem mais uma vez as gigantescas fortificações da China. A China devia ser o país mais bem fortificado da história até aquele momento. Eles entram por várias frentes. O Godai está na força principal, na força central. Tolui, um de seus irmãos,
está comandando as outras duas forças. E eles finalmente entram na capital dos Jin, encurralam o rei. O rei tenta fugir entre uma cidade pequena e outra, mas quando ele vê que ele vai ser capturado, ele se mata. E ele passa o império dos Jin para uma criança, ninguém sabe se é filho dele, que também não sobrevive. A China, os Jin do norte da China são completamente aniquilados. E o que é irônico, digamos assim, é que eles são aniquilados com a ajuda do sul, do Song. Porque quando eles estavam começando a perceber que os mongóis estavam vindo com força total, que eles iam ser aniquilados, eles tentaram falar com os Sun, os grandes inimigos dele, falando: a gente tem um inimigo em comum, vamos lutar juntos. E ao mesmo tempo em que eles estavam tentando conversar com o Sung, um mensageiro de Ogadai, do imperador mongol, falou: não, vamos nós dois nos aliar contra os Jin. Vamos trabalhar uma aliança, nós não temos nenhuma rixa histórica, vocês têm com os Jin. E vamos eliminá-los de vez da cena. E a história nos conta que os Sung cometem o que, na minha opinião, é talvez o maior erro já cometido por um povo na Idade Média. Porque eles aceitam a aliança com os mongóis contra os Jin. Então eles atacam pelo sul, enquanto os mongóis atacam pelo norte. E eles dizimam o território dos Jin. E eles, além de fazerem esse pacto com o diabo, eles não pensam direito em como eles vão calcular esse pacto, porque ao invés de... Porque obviamente os mongóis prometeram terras para eles, terras que eram dos Jin, nessa conquista, e ao invés de ir lá e perguntar: essa terra aqui que é a minha, como é que a gente vai dividir isso, entendeu? Eles simplesmente mandam exércitos e tomam as terras que eles querem. E é um jeito muito óbvio para os mongóis de arrumar briga com eles e tomar território sem perguntar nada. Mas durante essa nova batalha que está se aproximando com o Sung, em 1232 mais ou menos, Ogadai adoece. Agora, eu não quero dizer que ele ficou doente por causa do vício dele em bebida, porque a gente não existe nenhum tipo de fonte oficial disso, não existe nada que corrobore, ninguém na época obviamente associava álcool com esse tipo de doença, mas ele tem uma paralisia, o que claramente se descreve no livro, e muitos outros historiadores mais competentes do que eu depois descrevem como um derrame. Esse tipo de derrame que deixa paralíticos é muito comum em alcoólatras inveterados. De qualquer maneira, em 1232, Ogadai sofre um derrame. E os mongóis não sabem o que fazer. É muito cedo ainda para tentar colocar um sucessor. Genghis Khan foi 2 anos e meio atrás. Ele faleceu e agora o sucessor dele, o cara que acabou de arrumar briga com metade do mundo conhecido, acabou de destruir um povo, já vai destruir o outro, mandou gente para o Oriente Médio, tá organizando gente para ir para Europa. Então, esse cara acaba 2 anos e meio, ele já tá no leito de morte. Então os mongóis juntam os seus... Não é padres a palavra que eu quero dizer, mas os seus mágicos, os seus magos, o povo que eles consideram como sacerdotes do seu povo, em volta de Ogadai para tentar entender o que está acontecendo, porque, como eu falei, eles não têm a menor ideia do que esses conceitos de medicina moderna que nós estamos falando. E eles tentam entender o que está acontecendo com Ogadai, e eles começam a culpar
espíritos chineses enviados como um tipo de ataque espiritual contra o Ogadai. Basicamente, os sacerdotes dizem que esses espíritos são protetores da China. Eles estão muito bravos que os mongóis estão invadindo. Eles começam a tentar entender como é que eles vão aplacar esses espíritos para que eles possam curar o Khan. Os métodos que eles usam são um pouco tentando uma mistura de tabuleiro, aquele tabuleiro Ouija, ou aquelas bolinhas que você sacode, diz as coisas. Eles perguntam umas coisas, depois eles leem as entranhas, os estômagos de um animal, ou leem como era exatamente a palavra? Era a escápula queimada de uma ovelha. Umas coisas muito complexas, para se dizer, né? O mínimo. Mas isso aí, eu não tô te querendo tirar sarro, provavelmente que eu sou cético sobre isso, mas isso é o tipo de coisa que os mongóis faziam que não só demonstrava a fidelidade que eles tinham à figura do Khan, porque em qualquer outro cenário que eu consiga imaginar de qualquer outro povo já estaria borbulhando disputas internas sobre quem iria matar primeiro o Khan para tomar essa posição. Mas isso também mostra os esforços que eles têm para salvar quem eles veem como seu líder. E aparentemente as questões que eles estavam perguntando dessas maneiras dão certo. Eles decidem que tem vamos dizer, um demônio em particular. Eles perguntam para esse demônio: o que você quer? Você quer ouro? Você quer prata? Você quer que a gente pague para os chineses? Isso é o suficiente? E esse espírito, digamos assim, continua dando respostas negativas. Até que eles finalmente fazem uma pergunta: e se nós sacrificássemos um membro da família real para aplacar esses espíritos? E de acordo com a história secreta dos mongóis, nesse momento, o Ogadai acorda do coma em que ele estava e pede por um pouco d'água. Parece então que essas leituras mágicas que estavam fazendo acabaram de dar a resposta para eles. E é esquisito explicar com essa nossa mentalidade muito mais tão diferente dos povos asiáticos, dos mongóis, o que eles precisam fazer agora, tipo, como eles vão sacrificar um membro da família real, como eles vão explicar para o Ogadai que eles acabaram de prometer que eles vão matar alguém da família dele, e sem isso ele não iria acordar, ele não vai sobreviver, talvez. Mas eles tentam explicar ao Ogadai o que aconteceu, e o Ogadai diz: bom, beleza, não sendo eu, quem mais está aqui no presente da minha família no momento? E nesse instante, Tolui, o seu irmão, entra dentro da tenda. Se você está procurando algum tipo de sinal dos céus, você acabou de encontrar, né? Então os sacerdotes explicam para Tolui o que ele precisa fazer, e de acordo com a história secreta dos mongóis, Tolui obviamente fala: tudo bem, eu me sacrifico, é pro bem da nação, e dá um discurso sobre como ele está fazendo isso pela memória de Genghis Khan, e dá um veneno para ele. Ele toma e morre. Alguns historiadores um pouco mais céticos dizem que ele morreu em campanha contra os Jin, e escreveram essa história na história secreta dos mongóis para lembrar a memória dele de um jeito diferente das batalhas. Não sei por que fariam isso, mas o sacrifício de Tolui é lembrado até hoje nas histórias dos mongóis. E a recuperação de Ogadai Khan permite que ele coloque toda a sua força agora renovada
nas intenções do testamento do seu pai, que é se tornar um governante universal. Então Ogodai se prepara para lutar contra a dinastia Sung, que eu não tenho como colocar em outras palavras, senão que ela é, sem sombra de dúvidas, a maior civilização do seu tempo. Mais de 50 milhões de pessoas viviam no território do Sung. Eles eram a maior civilização em termos de ciência, literatura, fortificação, tecnologia, qualquer coisa que você pensar. Eles descobriram a pólvora que foi depois levada para o norte da China pelo Jin. A escrita é colocada no colo dos descendentes, os descendentes não, né? Das pessoas que vieram antes dos Sung. E a conquista do Sung vai ser, de longe, por muito, a coisa mais difícil que os mongóis vão fazer em toda a sua história militar. Quando eles conseguem conquistar, é um feito tão extraordinário que eles se tornam, de fato, uma dinastia oficial nos anais da história chinesa. Até hoje, eles são chamados da dinastia Yuan, os mongóis. Mas isso leva décadas e décadas até o final dessa batalha. Ela começa agora, mas ela vai levar dezenas de anos. Tanto que nem Ogodai, nem, infelizmente, a nossa série de podcasts vai ver o final dessa batalha. Mas o que é interessante é que os mongóis estão indo enfrentar quem eles sabem que é a maior civilização do planeta nesse momento, com apenas uma parte da sua força militar. Isso, para quem é um pouco mais aficionado em história, se você pegar alguma dessas fontes que nós estamos citando aqui, que tem um pouco mais de 100 ou 150, talvez 200 anos, né? Os persas, alguns chineses, os europeus, eles colocam as forças mongóis com números exorbitantes. Mas os historiadores que revisaram esses textos originais veem que as forças mongóis eram muito menores do que se diziam. Elas só eram incrivelmente poderosas, incrivelmente bem treinadas, e as suas táticas eram coisas de outro mundo. Por isso que os historiadores mais antigos achavam que apenas tendo 1 milhão de pessoas no campo de batalha eles poderiam conquistar o Oriente Médio, por exemplo. E hoje nós sabemos, com a revisão dos textos originais, que eram 150 mil pessoas. São números absurdamente baixos para o número de conquistas que os mongóis fizeram. Eu já falei um pouco mais cedo que Ogodai já mandou 30 mil homens para o Oriente Médio, e esses 30 mil homens já conseguiram pegar e matar o filho daquele chá da Quaresmia que estava tentando recuperar uma parte do território, matando uns bandidos turcos lá. Eles matam o filho do chá da Quaresmia e pegam a área que é como se fosse um subúrbio de Bagdá, que é a capital do Califado Abbasside, que é como se, digamos, o centro da religião de todo o Oriente Médio era a capital do Califado, que está nesse momento tremendo dos pés à cabeça, pensando o que os mongóis vão fazer com eles, quando que eles vão invadir Bagdá. Mas os mongóis não fazem nada. Eles são apenas parados, acampados ali, esperando ordens do Khan. Porque em 1235, Ogodai chama uma grande conferência de mongóis. Ele decide que eles vão invadir a Europa com um exército gigantesco. Ele monta esse exército gigantesco pegando o filho mais velho de todas as famílias mongóis. Então, esse exército é feito
com 150 mil homens e começa a ir em direção à Europa. Não só os filhos mais velhos de todas as famílias comuns, digamos assim, dos mongóis são recrutados, mas também da família real mongol. 2 dos futuros khans dos mongóis fazem parte dessa expedição. E quem lidera essa expedição é ninguém mais, ninguém menos que o grande general Subadai, o homem que invadiu a Europa originalmente, o homem que lutou contra os Jin, lutou contra os russos, lutou contra no Oriente Médio. Ele vai voltar agora, depois de 15 anos, à Europa. Ele liderou aquela grande cavalaria, aquele grande reconhecimento que abriu aquela estrada entre o Oriente Médio e a Europa. E agora, antes ele tinha naquela época 20 mil homens. E com 20 mil homens ele não só derrotou os russos, destruiu grande parte do leste da Europa, fez um estrago gigantesco no Oriente Médio, e ele era apenas uma força de reconhecimento de 20 mil homens. Agora ele tem 150 mil homens sob o seu comando. Subadai, para quem não sabe, eu considero, por números e por genialidade, talvez o maior general da história, apenas abaixo de Genghis Khan. Esse homem é um monstro de inteligente. Se não fosse o próprio Khan, ele não teria rival na história como general. E as primeiras pessoas que vão descobrir o que um homem desse calibre, com 150 mil num exército, é capaz de fazer, incrivelmente não são as pessoas do leste europeu. Porque entre o caminho entre Karakorum e, digamos, a Hungria, a Polônia, mas são alguns dos povos vizinhos dos russos que são, digamos, descendentes dos búlgaros hoje em dia. E são povos consideravelmente grandes, povos muito antigos, e a destruição que eles causam, eu acho que a melhor analogia que eu posso fazer é a de um tsunami. Eles passam por cima, praticamente não tem trabalho nenhum, mas os historiadores persas da época dizem que décadas depois, ainda se via a quantidade de ossos na região, entre aquele grande corredor onde os mongóis passaram e destruíram o povo que depois se tornaria o povo da Bulgária. É difícil colocar em palavras o pânico que essa nova tropa sob o comando de Subadai causa em todo o resto do mundo ocidental. Existem relatos de muçulmanos que chegaram na Inglaterra e na Escócia pedindo por ajuda, meio que avisando, como mais uma vez dizendo do tsunami, pessoas conseguiram fugir, estão avisando as próximas do que está acontecendo e elas não sabem, mas só quem está chegando sabe o tamanho da destruição que causa. E vamos lembrar que nessa época, em 1200 e tanto, os muçulmanos e os cristãos, os católicos, estão em guerras absolutamente ferozes, nas cruzadas no Oriente Médio, coisas que eles mantêm como rixas até hoje. Eles deixavam de lado. Tamanha era a preocupação e o medo com a coluna mongol que vinha devastando da Ásia até a Europa. E os muçulmanos chegam pedindo ajuda, e os cristãos, mais uma vez, pela segunda vez seguida na história, interpretam isso como uma oportunidade. Eles acham que os mongóis vão dizimar os muçulmanos e depois eles vão conseguir pegar o que sobrou dos mongóis. Então eles acham que é uma grande oportunidade para eles ganharem essa grande batalha contra os muçulmanos. O primeiro dos europeus a descobrir o quão errado eles estavam é um
um frei dominicano chamado Julian. Ele é húngaro e ele entra no território das estepes asiáticas não procurando pelos mongóis, ele está procurando por húngaros, outros húngaros. Existia uma teoria na Hungria de que os húngaros descendiam dos povos das estepes, e era verdade. Então ele estava indo em direção à Ásia para tentar encontrar mais húngaros. Os seus primos, digamos assim, povo que eles chamam de antigos húngaros. E ele encontrou muitos povos que ele chamavam de antigos húngaros, né? The Old Hungarians. E eles viviam muito perto dos tártaros. E essa é a primeira vez que alguém da Europa fica sabendo do tamanho do ataque que os tártaros, os mongóis, planeja para a Europa. Ele encontra alguns príncipes russos que mostram a ele documentos sobre aquela época em que Subadai subiu na região de Kiev Rus, no último episódio que nós contamos. Eles também mostram a esse frei dominicano, Julian, uma carta com uma língua estranha que Julian finalmente consegue traduzir a esse povo russo. E é uma carta do grande Khan ocidental. É um dos filhos, dos netos de Genghis Khan, um homem chamado Boto. E ele é o Khan que está com o território que eu falei mais cedo, mais perto da Europa. Ele escreve contando os desejos dele e do grande Khan Ogodai, grande Khan Ogodai, ao rei Bela da Hungria. Rei Bela IV, se eu não muito me engano, que pegou para proteger alguns turcos Kuman, aquela turma que fugiu e fez toda aquela bagunça, especialmente na parte da Rússia. Alguns deles que fugiram, os Kipchaks, nós tanto falamos da outra vez, também chamado de Kumans, eles estão refugiados na Hungria. E Boto, falando por Ogodai, manda uma carta ao rei Bela que só Julian finalmente consegue traduzir para os russos. A carta diz o seguinte, abro aspas: Eu sou Khan e representante do Rei Celestial, aquele quem recebeu o poder sobre a terra para levantar aqueles que se submetem a mim e para derrubar aqueles que ignoram minhas ordens. Eu me pergunto por que, ó rei da Hungria, quando enviei emissários a você em 30 ocasiões, você não enviou nenhum deles de volta, nem me manda em troca seus próprios emissários ou cartas. Estou ciente de que você é um monarca rico e poderoso. Sob seu comando, muitos soldados que você tem seguem a única regra de um grande reino. Portanto, é difícil para você submeter-se a mim da sua própria vontade. Mas seria melhor para você e mais saudável se você se submetesse de boa vontade. Eu soube, além disso, que você mantém os Kumans, meus escravos, sob sua proteção. Eu então ordeno que você não os mantenha mais com você. E não me tenha como um inimigo, pois é mais fácil para eles escaparem do que você, uma vez que estão fora de suas casas e se movem sobre tendas, e talvez consigam escapar. Mas quanto a você, que habita em casas e fortalezas e cidades, como você escapará do meu alcance quando me cansar e lhe for caçar? Fecho aspas. O historiador D.S. Benson, que eu citei mais cedo também, acredita que nessa época a maioria dos príncipes russos já tinham recebido cartas parecidas como essas de Boto, que é o Khan daquela região,
dizendo que ou eles se submetiam de boa vontade ou eles morreriam. O que é incrível, porque o povo russo, da última vez que os mongóis mandaram esse tipo de emissário para eles, mandou os mongóis pularem num lago, obviamente pagaram muito caro. Mas parece que eles esqueceram que há 15 anos atrás eles enfrentaram uma força ínfima dos mongóis e tiveram de pagar muito caro por causa disso. Quando os primeiros mongóis da era de Jokadai chegam aos territórios russos, no inverno de 1237, mais ou menos, já devia ser, a essa altura do campeonato já deve ser comum a todo mundo que conhece um pouco de história de que não se luta na Rússia no inverno. Todo mundo que tentou lutar na Rússia no inverno, de Napoleão a Hitler, todo mundo que tentou não se deu muito bem. Mas no inverno de 2037, uma vez que o grande lago que circuncidava a região de Kiev Rus congelou, isso se transformou basicamente numa avenida para os mongóis invadirem Kiev Rus. O que antes era uma defesa natural, agora se tornou basicamente um caminho, sem nenhum impedimento para que os mongóis entrassem na cidade. Então, no inverno de 37, eles simplesmente invadiram e pilharam grandes lugares do norte. E eles vieram não só para fazer essa bagunça, mas para dar um ultimato. 10% de toda a sua riqueza, escravos, também prisioneiros, e vocês entram para o Império Mongol e se submetem às regras do Império Mongol. E tudo o que você quiser serão de vocês. A resposta dos russos, e eu tenho que recomendar eles pela braveza, pela bravura, no caso, né? Desculpa. Pela bravura, apesar de que eles vão pagar muito caro, eu vou contar agora. Mas a resposta deles a esse ultimato dos mongóis foi que quando todos eles estivessem mortos, vocês vão poder pegar 100% de todas as coisas. O historiador Richard Gabriel, já citei aqui várias vezes, conta o que acontece logo depois dessa resposta dos russos. Abro aspas. A força mongol primeiro invadiu a cidade onde os motins estavam acontecendo. E como a maioria dos lugares fortificados russos eram protegidos apenas por paliçadas de madeira que se desintegravam rapidamente sob o ataque da artilharia mongol, depois de apenas 5 dias, 3 dias antes do Natal, cavaleiros mongóis entraram na cidade e transformaram num matadouro. Homens foram aterrorizados pela neve vermelha e pelos becos da cidade eram empalados vivos, tentando se esquivar. O trágico fim de padres e monges que se prendiam em suas igrejas e mosteiros foram completamente exterminados como ovelhas, como também eram as mulheres que estavam buscando refúgio. O massacre de São Gabriel foi tão horrível que o cronista relatou que nenhum olho ficou aberto a chorar pelos mortos. Outro cronista diz: dos milhares e milhares que foram empalados ou tiveram pregos de madeira enfiados sob suas unhas. Padres foram assados vivos e freiras e donzelas foram estupradas na frente de seus parentes. Fecho aspas. Os mongóis não tiveram a menor chance contra os ataques. Isso é o tipo de coisa que eu não vou ficar replicando todas as
instâncias dessas barbáries, mas é muito consistente com todas as outras vezes que eles invadiram qualquer outra cidade do Oriente Médio, da Europa. Porque é muito difícil colocar em poucas palavras, como nós temos no podcast, o tamanho da força destruidora que os mongóis eram. Que os mongóis completavam quando eles uniam não só a esperteza mongol com todas as outras inovações dos outros povos que eles haviam dominado. Quando eles completavam essa chave, esse quebra-cabeça, era uma força praticamente alienígena. Eles tinham uma tática, por exemplo, em que eles ou lançavam diretamente ou colocavam em volta de pedras gordura humana que eles tiravam dos mortos e jogavam por cima dos muros e botavam fogo. Jogavam ou no ar, ou jogavam tochas, colocavam fogo, e como a gordura é altamente inflamável, aquilo acelerava o incêndio dentro da cidade. Eu vou ler mais uma frase aqui, mais um trecho de como era descrito os tipos de ataques que os mongóis praticavam quando chegavam nessas cidades que não tinham a menor chance de lutar contra. Esse trecho é de um dos cronistas russos dessa época. Abro aspas. Os tártaros, na madrugada de domingo, no mês de fevereiro, no 8º dia, a festa do Santo Mártir Fiodor, na primeira hora do dia, atacou a cidade de todos os lados e começou a martelar nas suas paredes. No centro da cidade foram jogadas grandes pedras de longe. Elas eram como uma chuva dentro da cidade e uma multidão de pessoas morreram e estavam todos tremendo e muito assustados. Os tártaros romperam a parede da Golden Gate e invadiram a cidade ao redor. Eles entraram como demônios e rapidamente tomaram a nova cidade. Na hora do jantar, fizeram uma fogueira e lá mataram o rei e seu irmão, a maioria dos barões e das pessoas. Fecho aspas. Essa guerra dos mongóis contra o povo russo é bastante rápida para os padrões de guerras da Idade Média. Leva mais ou menos 3 anos. Eles têm de parar por um bom tempo por causa da época das chuvas. Mas no final de 3 anos eles dominam completamente os russos. Inclusive, eles são o único povo a dominar os russos. Nenhum povo estrangeiro dominou os russos antes ou desde então. A próxima vez que os russos conquistarem a independência, o próximo passo já vai ser formar a Federação Russa. Em 1240, começo de 1241, os mongóis voltam seu foco para a Europa Central. E agora o povo da Europa tem uma ideia um pouco melhor do que esperar dessa batalha que vai acontecer com o rei Bela IV. Eles sabem que será com o rei Bela por causa daquela carta que o Frei Julian recebeu, quando os povos das estepes, os Kipchaks, os Cumans, chegaram ao rei Bela falando: por favor, nos salvem, vocês não têm ideia de quem são esses povos, a gente se converte ao catolicismo, por favor, a gente faz qualquer coisa. E o rei achou que era uma boa ideia, porque, primeiro, não só a conversão de 1.000, 2.000 pessoas para o catolicismo, de antigos pagãos das estepes para o catolicismo, seria uma ótima notícia para o Papa nessas épocas de cruzadas, mas também o rei Bela sabia que não só ele ia precisar
da experiência que os Cumans tiveram com os mongóis, ninguém na Europa tem a experiência com lutas contra os mongóis do que eles têm. E também eles eram povos das estepes. Eles eram guerreiros, nômades, arqueiros, cavaleiros. Então isso dava, pelo menos na cabeça dele, uma vantagem contra os mongóis lutando na sua própria arena. Eu sei que pra gente parece um louco, porque nós sabemos da capacidade dos mongóis, mas o povo da época, o rei Bela achou que era uma boa ideia. O povo, na verdade, estava começando a achar que os Cumans eram o problema. O povo começaram, depois que aquela carta virou pública, o povo começou a hostilizar os Cumans dentro do território húngaro, e os mongóis eram muito habilidosos em aproveitar esse tipo de pânico social. Eles mandavam mensageiros para bagunçar a sociedade, para plantar intrigas, para fazer esse tipo de coisa. Todo tipo de tática social que eles pudessem usar para ganhar a guerra, eles usavam. Então, quando essa histeria popular estava ameaçando eclodir dentro do território húngaro por causa dos Cumans, e nessa mesma época acontece um encontro que vai finalmente colocar isso na 10ª potência. As forças húngaras têm um encontro com as forças mongóis do lado de fora do rio Carpathian. E eles não só conseguem repelir essa pequena força, são alguns soldados que estão passando, como eles conseguem capturar um dos soldados mongóis e trazer para dentro do território húngaro. Só que esse soldado que eles capturam, eles acabam descobrindo que não era um mongol. Ele era um Cuman, um dos muitos Cumans no exército mongol, que foi obrigado a se alistar. A opção que eles davam é: você pode lutar pela gente ou ser morto. Então agora o povo ficou sabendo que, ao invés desse povo místico que eles sabiam tão pouco, que foi finalmente capturado, que vai poder dar alguns segredos dessa grande ameaça, não era um mongol, era um Cuman que foi capturado. Agora eles têm quase 200 mil Cumans dentro do seu território húngaro, e esse povo vem de fora para atacar toda a Hungria por causa dele. Eles veem as fazendas sendo queimadas, suas casas sendo pisoteadas, gente morta do lado de fora das muralhas. Então o povo coletivamente, ou talvez de alguma peça colocada pelos mongóis, ninguém sabe, chegam à decisão de que não existem mongóis. Todo esse povo que está vindo atacar do lado de fora, eles são Cumans. Eles são esses turcos que estão sob a proteção do rei, e o rei está mantendo eles prisioneiros. E o povo que está do lado de fora, que eles acabaram de capturar um que teoricamente seria um mongol, e eles acabaram de ver que era um Cuman, são todos o mesmo povo. Eles vão entrar em guerra com a Hungria, porque o rei Bela está segurando uma parte desse povo para si. É histeria total, é loucura. Mas esse tipo de coisa, quando você lê as fontes dessa época, dos cronistas, dos historiadores dessa época, se não me engano tem um historiador chamado Roger de Varro, que viveu nessa época, e ele conta que as pessoas estavam fazendo, sabe, vandalizando fora dos palácios reais, querendo que o rei dos Cumans, um homem chamado Kutan, fosse entregue para esse povo, para ser linchado, para que eles tivessem pelo menos um pouco de justiça pelo que estava acontecendo do lado de fora das muralhas. Eu vou ler uma parte desse homem chamado Roger de Varro, que contava essa histeria húngara nessa época, para vocês terem uma ideia de como o povo estava completamente ensandecido de medo de uns mongóis que eles nem sabiam se existiam.
Abro aspas. Todas as pessoas clamavam contra ele. Mate-o, mate-o! Ele é aquele que trouxe a destruição da Hungria, e por isso gritaram ao rei Bela. Nosso rei deve lutar contra quem quer que tenha trazido os Cumans para o nosso infortúnio. Outros clamavam, o rei Bela deve lutar contra aqueles que estão tirando nossa propriedade. O rei Bela, ouvindo essas censuras cada vez maiores, enviou um homem para o rei dos Cumans, dizendo que ele não deveria demorar a vir diante dele. Mas Kutan, rei dos Cumans, que ouviu os gritos repetidos do povo e temendo o linchamento, mesmo estando sem nenhuma culpa, respondeu ao rei Bela que ao menos que ele nomeasse um homem com poderes para liderar ele até o rei Bela e protegê-lo das mãos da multidão, ele de forma alguma iria diante dele. Quando o mensageiro trouxe de volta a mensagem ao rei Bela, o clamor entre a multidão recomeçou. Mate-o, mate-o! Então, de repente, alguns húngaros e alemães armados invadiram o palácio onde o rei Cuman pretendia obrigá-lo a ir diante do rei Bela. Mas Kutan e seu povo puxaram seus arcos e flechas e se recusaram a ir diante da presença do rei. Então a turba de pessoas os empurrou, prendeu-os, instantaneamente cortou as suas cabeças e jogou fora das janelas do palácio para a multidão abaixo. Fecho aspas. É meio óbvio, mas eu não acho que não preciso dizer que depois disso tudo a aliança entre os húngaros e os Cumans acabou. Isso só facilitou a vida dos mongóis que, em 1241, conseguiram quebrar todas as fortificações dos húngaros e começaram a adentrar o território. E os espiões mongóis tinham elegido a Hungria como a principal ameaça da região, o que em teoria não seria principalmente a Hungria, na verdade seria o Império Romano liderado pelo imperador Frederico. Só que Frederico tá muito ocupado tendo uma rixa, uma guerra com o Papa na época. Então, quando a Hungria manda cartas, pede ao imperador Frederico para que ele ajude na luta contra os mongóis, a única coisa que ele faz é mandar carta reclamando, falando, porque vocês não lutam contra esses selvagens, vocês são muito preguiçosos, eu não posso. E o Papa, que até queria ajudar, tem indícios de que ele tinha inclinação a ajudar, mas a prioridade dele era lidar com o maior problema que ele tinha na porta dele, que era o imperador. Então a Hungria fica sozinha em toda essa bagunça. Não necessariamente sozinha, na verdade, porque se você olhar no mapa da Europa, tem um flanco entre esse grande corredor que vem da Ásia até a Hungria, que é a Polônia. Então, se um exército viesse da Polônia em direção à Hungria, ele entraria bem no meio do exército mongol. Mas, obviamente, um líder militar como Subadai não iria deixar isso passar batido. Então ele destaca 30 mil homens, mais ou menos um quinto da sua força, e manda em direção à Polônia. E eles começam a fazer pilhagens e queimar as coisas e bater. Eles estão tirando a atenção do que vai acontecer agora na Hungria para que o exército polonês não suba em direção à Hungria em assistência. Agora 120 mil homens, em teoria, estão indo em direção à Hungria. Tudo isso é conjectura, não tem como saber, obviamente, os números certos, mas, como eu falei, os números que saíram da Mongólia são 150 mil, então aqui estou fazendo essas contas. Os historiadores militares da época, pelo menos os que eu considero mais sérios, digamos assim, como Richard J. Gabriel, já citei ele umas 10 vezes ao longo do podcast, diz que 30 mil foram em direção à Polônia e 120 foram em direção à Hungria.
Enquanto eles estão fazendo essa bagunça na Polônia, um homem chamado Henrique o Pio, Henry the Pious, é o Duque da Silésia, uma região entre a Hungria e a Polônia antigamente ali. E esse Duque Henrique consegue levantar um exército de 50 mil soldados para ir em direção à Hungria, passando do lado desse exército que está na Polônia, para ir em direção ao exército principal de Subadai. 50 mil pessoas é talvez o maior exército que a Europa já viu desde a época do Império Romano, 1000 anos antes disso tudo. Obviamente os mongóis notam uma movimentação tão gigantesca quanto essa. Então eles saem, essa força da Polônia sai e vai em direção ao Duque da Silésia, e eles se encontram numa batalha em 1241. Todas as fontes dessa época, especialmente dessas duas grandes batalhas que nós vamos comentar, essa e a batalha húngara, são muito nebulosas no que diz respeito à fidelidade de fontes, porque todas elas são, em sua grande maioria, ou mongóis ou polonesas ou húngaras. Então, enquanto um lado diz que eles demoliram o exército do Duque da Silésia, as fontes polonesas dizem que ele lutou bravamente e que ele só perdeu por uma coisa técnica. Um mongol entrou gritando em polonês e causou uma bagunça no meio do exército. É tudo muito conturbado, mas o que se sabe é que os cavaleiros europeus, que naquela época eram o ápice de toda a formação militar da Europa, eles não conseguem competir com os mongóis. Não é dizer que os cavaleiros europeus, os hussardos poloneses, por exemplo, uma das grandes infantarias de todos os tempos, não eram páreo para os mongóis, mas os cavaleiros, que eram lutadores profissionais, eles viviam de lutar naquela época já, eles trabalhavam como unidades, e os mongóis trabalhavam enquanto exército. É como se você juntasse um time de basquete em que cada um dos jogadores é um talento nato, um time de 5 Michael Jordans, mas que nunca jogaram juntos, nunca se encontraram. Quem vai coordenar é um técnico que nunca viu esses caras na vida, e eles vão enfrentar um time, o melhor time de todos os tempos, que joga junto há 10 anos, o técnico conhece há 10 anos. A movimentação, por mais que o talento possa ser equilibrado, a movimentação e a experiência são completamente diferentes. Então, os europeus são destruídos, os europeus entram no meio do exército mongol, mas como nós sabemos, eles trabalham melhores em flanco, então quando eles entram no meio do exército mongol, eles são completamente amassados e destruídos, esse exército do Duque da Silésia. E para você ter uma ideia da destruição, os mongóis enchem 9 grandes sacos. Cada saco desse precisa de um carro daqueles antigos de boi para poder movimentar. Eles enchem 9 grandes sacos de orelhas dos europeus. Esse era o jeito que os mongóis contavam os corpos. Eles cortavam uma orelha, colocavam nos sacos, e depois eles podiam contar quantos eram os mortos na batalha. Dessa maneira, a esposa de Henrique o Pio, Duque da Silésia, identifica o seu corpo. Ele não tem cabeça, tá todo desfigurado, mas aparentemente ele tinha 6 dedos, então ela consegue identificar ele dessa maneira. E os europeus, eles não têm como compreender o tamanho da força destruidora que são os mongóis nesse momento.
um cavaleiro templário vai até o rei da França para contar que, eles perderam, e 2, não existe nenhum exército em toda a Europa, dali até Portugal, que conseguisse fazer frente a essa ameaça mongol que está chegando. Tem um historiador da época chamado Matthew Paris, acho que ele é um cronista, na verdade, ele não faz só história, mas ele tem uma página inteira no livro, não vou lembrar o nome do livro agora, porque eu vi uma fotografia do livro em outro livro de história. Eu vou ver se eu lembro e comento no próximo episódio, em que a única página que está escrito onde esse povo se escondeu, como essa força devastadora pode ter saído do nada. É o fim da crônica dele sobre essa aventura do Cavaleiro Templário até a Europa. Então, depois da destruição desses 50 mil homens do Duque da Silésia, a gente precisa lembrar que esses 50 mil homens foram destruídos pelos 30 mil homens do general chamado Kaido, pela força que estava apenas fazendo, tirando a atenção. Os 120 mil homens de Subadai ainda estão indo em direção à Hungria. E alguns dias depois do fim da Batalha da Silésia, eles chegam. E essa batalha vai colocar frente a frente, talvez, o maior exército que os mongóis já levantaram até então, contra o maior exército que a Europa já levantou até então. É como a batalha de Átila contra o Império Romano. É uma coisa assustadora, uma coisa gigantesca. E a bem da verdade, por mais que nós estamos falando da disparidade de forças, o rei Bela da Hungria é talvez o mais competente entre todos esses que nós já comentamos, dos europeus, em enfrentar os mongóis. Ele era um homem de mente muito sofisticada no sentido militar, só que eu não sei se vocês vão lembrar, alguns episódios atrás eu comentei que era como se tivesse um time da Premier League jogando contra um time de várzea, um time da quarta divisão. São as mesmas competências, mas habilidades completamente díspares. E além disso, quando a batalha começa, chega a informação de que a Batalha da Silésia aconteceu e eles foram dizimados. Então a moral do exército já estava baixa por causa daquela bagunça com os Cumans, agora está completamente devastada. Então, quando o exército húngaro vai em direção com seus 100 mil homens, talvez, eu arrisco dizer, o maior exército já levantado durante a Idade Média pela Europa, quando esses 100 mil homens vão em direção aos mongóis, os mongóis simplesmente veem aquele mundo de soldados, viram e vão embora e correm. Quem é um pouco mais ligado nas outras batalhas que aconteceram, especialmente do último episódio, a Batalha de Kiev Rus, sabe que essa é a tática mongol. Quando eles encontram um exército que é relativamente poderoso, eles fogem, eles vão cansando o exército, vão minando seus suprimentos de comida, de água, vão fadigando todo mundo, vão desmoralizando. Enquanto isso, eles vão estudando o exército. Eventualmente, eles chegam a uma ponte que cruza sobre um rio que está muito, muito revoltoso por causa do tempo, no final de inverno na Europa. E essa ponte vai ser o cenário da grande batalha entre os mongóis e os húngaros. Agora, mais uma vez, essa batalha, não só ela não tem grandes movimentações militares, porque ela se toma sobre
o controle dessa pequena ponte de pedra, como mais uma vez as fontes que chegaram até nós são completamente díspares em suas... sabe, no jeito que elas contam. Então, um lado diz que os húngaros venceram quase todas as batalhas pelas pontes e só nos últimos metros os mongóis reagiam. Das outras diz que os mongóis praticamente tomaram a metade da ponte e apenas repeliam os ataques húngaros esperando uma oportunidade. Mas, eventualmente, os europeus têm uma surpresa que eles nunca mais vão esquecer. Eu vou contar nas palavras do historiador militar Richard J. Gabriel. Abro aspas. De repente, Subadai percebe uma movimentação estranha no campo húngaro. Se volta ao exército e diz: a sorte está conosco, camaradas. Embora esteja numa grande multidão de uma nação, os seus planos são administrados imprudentemente e agora eles não vão escapar de nossas mãos. Basta olhar para eles como se fecharam num recinto tão pequeno como uma manada de animais. Pouco antes do amanhecer, Subadai atacou a cabeça do exército na ponte do destacamento húngaro no lado leste do rio. E os defensores se viram sob o fogo do século XIII, equivalente a uma artilharia de bombardeio preparatório. Os mongóis trouxeram 7 máquinas de cerco, provavelmente balísticas, e bombardearam a cabeça da ponte com bombas incendiárias. O objetivo do bombardeio era chamar a atenção do inimigo ao ponto de ataque, e neste caso conseguiu. Os defensores húngaros, estupefatos com o barulho e com a morte pela artilharia, foram repentinamente atacados por esquadrões de cavalaria mongol que rapidamente os derrotaram. O fogo da artilharia mudou para o longo alcance e a cavalaria mongol cruzou a ponte disfarçada de algo semelhante a uma barragem. Embora surpresos com o ataque, os comandantes húngaros reuniram suas tropas e saíram do seu acampamento para enfrentar os mongóis, forçando o derramamento de sangue através da ponte. Seguiu-se uma dura batalha na qual os húngaros se mantiveram firmes e forçaram os mongóis a ceder terreno. De repente, tornou-se assustadoramente aparente que o engajamento mongol era apenas a ponta do seu exército. Fecho aspas. No meio da noite, Subadai mostrou aos europeus a primeira experiência deles com a pólvora. Os mongóis haviam obviamente capturado e aprendido como funcionavam as balísticas com os chineses Sang e com os Jin, que eles acabaram de derrotar, e destruíram a ponta do exército húngaro. Eles cercaram o acampamento, mandaram flechas com fogo, queimaram tudo, debilitaram o exército completamente. Antigamente, os gregos se referiam ao deus do medo que dominava a batalha, chamado Phobos, que é daí de onde vem a palavra fobia. E nessas situações, Phobos dominava os seres humanos e ele segurava e não deixava a pessoa ir embora. É basicamente o que aconteceu com os húngaros, que por mais fortes e não é saudáveis, como é que eu vou dizer, corajosos que fossem, nesse momento estavam completamente subjugados às forças do deus do medo, Phobos. Mais uma vez eu vou citar D.S. Benson, o cronista medieval. Mais uma vez vou recomendar um dos melhores que eu já li, sobre o que aconteceu logo depois. Abro aspas. Quando era meio-dia, todo o exército da multidão dos tártaros havia cercado o acampamento dos húngaros, como uma espécie de curral, e os seus arcos começaram a atirar flechas ao redor, enquanto os outros, circulando ao redor do acampamento, apressaram-se em colocar fogo. Quando os húngaros se viram cercados pelas unidades inimigas, lado a lado dos seus sentidos,
os deixaram, porque não eram capazes de pensar em desengajar suas forças, nem começar uma luta total. Estavam tão atordoados entre fugir e atacar, que procuraram alguma maneira de escapar como ovelhas no estábulo da mordida dos lobos enquanto o inimigo circulava ao redor e disparava incessantemente seus mísseis e flechas. A multidão dos famintos, destituído de todo conselho seguro, era incapazes de ver o que devia ser feito. Então, quando toda a esperança de vida estava acabando, uma cena de morte em todo o acampamento, e aos olhos do rei e do príncipe, abandonaram os estandartes e começaram sua fuga. Mas quando os tártaros viram que o exército dos húngaros estava prestes a fugir, a fuga de alguns abriu caminho para que eles entrassem e permitiu que os outros passassem. Fecho aspas. O historiador Richard J. Gabriel, junto com outros, mas ele é minha referência principal, coloca que mais de 50 mil homens morreram lutando pelo rei Bela e os húngaros nessa batalha. Ou na batalha, ou durante as fugas, que eles foram perseguidos pelos mongóis. Alguns historiadores europeus colocam um número um pouco abaixo. Como eu falei, é muito esquisito. As fontes dessa época são meio nebulosas, mas o que é certo é que a flor da nobilidade húngara morreu, o maior exército da Europa. A melhor chance de impedir o exército mongol de dominar todo o continente acaba de cair. Subodai e Ogodai pensavam que iriam levar 16 a 18 anos para conquistar da Mongólia até o Atlântico. Depois da batalha do rio Sil, isso parecia muito pessimista da parte deles. Já tinham cavaleiros mongóis fazendo reconhecimento na Áustria. No começo da Itália eles já estavam sendo vistos. O rei Bela da Hungria escapou pelo mar Adriático, fugiu num barco e chegou até a Sicília. A Europa inteira estava morrendo de medo do que viria. Todos estavam rezando por um milagre. E logo depois da batalha do rio Sil, os mongóis recebem a notícia que o grande Khan Ogadai morreu. Esse episódio da morte do Khan Ogadai muda completamente a dinâmica dos mongóis. Toda essa força do tsunami mongol vai mudar completamente no eixo, agora que o próximo Khan dos mongóis será o primeiro que não foi escolhido diretamente por Genghis Khan. A Europa recebeu o milagre que ela queria, mas talvez o tempo em que ela estava vivendo continuava sendo apenas a Europa rezou por mais tempo por um milagre e eles conseguiram um adiamento. O que vem agora eles não sabem. Agora a nossa história vai até 1260, quando aquele bando de flechas que Genghis Khan mostrou que unidas são mais fortes começam a se desintegrar. No quinto e último episódio de Khan, nós vamos discutir o futuro do Império Mongol sob a nova liderança do primeiro Khan, que não foi escolhido a dedo por Genghis, o fundador e grande homem da história da Mongólia e de grande parte da China. Depois de toda a movimentação europeia,
depois de toda essa força, essa expansão ao Oriente Médio, ao norte da China, esse novo Khan terá de não só administrar a nova reviravolta social com a morte de Ogadai, como terá de garantir o futuro do Império e do legado de Genghis. Tudo isso e muito mais no 5º episódio de Khan, só aqui no História Magister.